ponto de partida, primeiro, de toda pessoa que se apresenta como cristão, seguidor de Jesus, é a sua afirmação sobre Deus, a sua existência, o seu poder e a sua ação na história e no universo. A ideia de Deus é tão importante, ou podemos até melhorar isso, Deus em si é tão importante, que todo pensamento, toda maneira de entender Deus é fundamental para a organização de toda a realidade. É o que nós dizemos na visão cristã da realidade. Nós temos aí uma visão que a gente chama de teocêntrica. Deus é o fundamento de tudo. Isso é importante porque nós não podemos entender absolutamente nada sobre qualquer outra doutrina ou ensinamento bíblico ou cristão sem as percepções corretas a respeito de Deus. Deus é o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas, o Deus que nós definimos como um Deus todo-poderoso, um Deus absolutamente onisciente e também onipresente, aquele que é definido na Escritura como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Pensando sobre isso, é interessante começar falando sobre a existência de Deus. Os teólogos, especialmente na tradição histórica da fé cristã, que tenta organizar esse pensamento sobre Deus, principalmente numa interação com a antiga filosofia grega, com o pensamento de Platão, de Aristóteles, e especialmente o pensamento de Aristóteles vai ser uma base histórica quando Deus é muito discutido. E a ideia é principalmente organizada por um outro filósofo medieval chamado Tomás de Aquino, quando vai se perceber Deus como aquela referência última da realidade, como sendo o Senhor, o Deus soberano acima de tudo, que é um Deus todo-poderoso, mas principalmente um Deus imutável que provoca todo o movimento no universo e, usando a linguagem da filosofia, aquele ser essencial, aquele ser que não é contingente, que empresta da sua ontologia para a existência de toda a realidade, de toda a criação. Essa percepção histórica é importante, mas voltando para o pensamento bíblico, é muito interessante que, apesar dos argumentos, como a própria reflexão de Tomás de Aquino vai nos mostrar, porque é necessário acreditar na existência de Deus, na Escritura Sagrada não se defende a existência de Deus. O livro de Gênesis começa dizendo, por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, não há nenhum arrazoado, nenhuma tentativa de explicar por que é razoável, aceitável crer que Deus existe. Deus é um ponto de partida, um pressuposto inquestionável. Do ponto de vista das Escrituras, Deus é um conceito que está no coração e na mente do ser humano. Isso é bastante fácil de perceber, porque até hoje nenhum povo que habitou a terra, a história humana, jamais desconsiderou a existência de Deus. O ateísmo sistemático que nós temos nos tempos recentes é uma construção moderna e é mais uma reação, vamos dizer aí, à história teísta e teocêntrica. Quando nós pensamos sobre Deus, portanto, esse Deus que é referência da Bíblia que existe, como é que nós podemos entender a Deus? E aí nós temos dois caminhos interessantes. Por um lado, é claro que Deus está dentro daquilo que nós podemos chamar de algo que pode ser compreendido, pode ser entendido. Então, descrições sobre Deus, os seus atributos, a revelação que Deus faz de si mesmo, tanto
na própria criação como na Escritura Sagrada, nós podemos aí identificar uma série de atributos e qualidades e, vamos dizer, elementos que nos fazem entender a Deus. Aliás, pensando nisso, nós sabemos, por exemplo, que Deus se revela, né? Romanos capítulo 1, verso 20 e 21 vai dizer que os atributos de Deus, o seu eterno poder, claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. A existência e o poder de Deus se percebe por meio da criação, porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, de maneira que isso é perceptível. Mas esse Deus que é conhecido através da criação não é conhecido de maneira suficiente. Há mais elementos que Deus nos permite ter a respeito dele. E nós vamos encontrar isso, por exemplo, na própria realidade do ser humano. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que, de alguma forma, há algo do divino que está presente no ser humano que tem a ver com essa imagem, com as características morais, espirituais e etc. que existem em nós e que aponta para a realidade de Deus. Esse Deus também é o Deus que se revelou na história. Então, os atos de Deus na história, as diversas testemunhos a respeito de Deus nas culturas do mundo apontam para uma realidade que esse Deus é, em certa medida, conhecido pelos seres humanos em toda parte. E é interessante ver isso quando Paulo, em Atenas, em Atos capítulo 17, conversa com ali os filósofos atenienses, epicureus e estoicos e sinaliza essa realidade na sua abordagem de proclamação do Evangelho. Mas Deus, segundo a Escritura, ele é conhecido de modo especial na pessoa de Cristo. Aí nós estamos mudando já para a revelação mais específica e não geral de Deus. Cristo é chamado de a imagem visível do Deus invisível em Colossenses 1,15. Então isso mostra que Deus se manifestou, se fez carne em Cristo Jesus, o que é uma ideia fundamental na fé cristã. E, claro, a revelação de quem Deus é, de como Ele age, a revelação de Deus como aquele que age na história da salvação aparece nas Escrituras Sagradas, de onde tiramos o nosso conhecimento de Deus. Como pensamos nessa teologia que define mais claramente a Deus, claro que a nossa referência maior sempre será a Escritura ou as Escrituras Sagradas. Mas Deus também, como muitos teólogos, especialmente nos tempos mais recentes, têm enfatizado, os chamados teólogos neo-ortodoxos, é que Deus também é insondável. Deus, em relação ao ser humano, existe uma distância tão grande que eles falam que há o que a gente chama de uma infinita diferença qualitativa entre Deus e o homem. Nesse sentido, Deus é transcendente, Deus é inexprimível, Deus é insondável, Deus ele é o que alguns chamavam de o totalmente outro, que a nossa percepção racional não tem condição de incluir e colocá-lo numa caixinha e fechá-lo por uma série de definições. Alguns teólogos antigos da tradição da Igreja Oriental, por exemplo, diziam, na região ali da Grécia, das igrejas mais tarde chamadas de igrejas ortodoxas, que a gente talvez não consiga definir muito quem Deus é, mas pode dizer o que Deus não é, ou quem Ele não é, porque é muita coragem tentar defini-lo demais. Apesar desses dois elementos que estão em tensão, é importante saber o que a Bíblia fala a respeito de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus é Espírito e Ele deseja que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que Deus não está sujeito à realidade material, que Deus está numa realidade acima daquilo que nós percebemos na nossa realidade limitada dos 5 sentidos. Esse Deus que aparece como um ser
absolutamente que existe eternamente, ou seja, Deus não tem princípio nem tem fim. Podemos até imaginar como se dá a criação do universo, que é a realidade permanente, existente desde todo sempre é o próprio Deus. Deus cria um espaço ou cria uma possibilidade em si mesmo de, através da sua ação criadora, amorosa, de fazer com que o universo e todas as coisas venham a existir. Nesse sentido, quando falamos sobre quem Deus é, nós começamos a falar dos atributos incomunicáveis de Deus. Que atributos são esses? São atributos que dizem respeito a Deus e que não é partilhado conosco. Deus é eterno, não tem princípio nem fim. Deus é absolutamente todo-poderoso. Deus é onipresente, Ele pode estar presente em toda parte do universo. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus tem qualidades, Ele é imutável e que não são conhecidas na experiência dos seres criados. Então, nesse sentido, Deus deve ser entendido assim pelas declarações das Escrituras, que o apresentam muitas vezes por meio de descrições, né? Mas também por certos nomes especiais. Ele é o Deus Altíssimo, Ele é Elion, Ele é o Senhor dos Exércitos, Yehová Tsavaot. Ele é esse El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele recebe uma série de descrições que apontam na direção desses atributos. Mas Deus também é um Deus que tem uma série de atributos que são comunicáveis no sentido que nós também podemos manifestar na nossa realidade aquilo que Deus é. Deus, por exemplo, é bondoso, Deus é justo, Deus é amoroso. Essas realidades, atributos que são mais, vamos assim dizer, palatáveis, fazem parte da nossa experiência também e são essenciais em Deus. É importante refletir em algumas coisas sobre esses atributos de Deus. Primeiro, que não é verdade que nenhum desses atributos é superior aos outros e tenta governar os outros. Algumas pessoas, por exemplo, fazem o que a gente chama de polarização na sua compreensão de Deus. Não, Deus é especialmente justo. A justiça dele é preponderante sobre tudo, ela está acima do amor, ela está acima de todas as coisas. Ou então, ao contrário, não, Deus é principalmente amoroso. No final, a justiça de Deus vai se submeter ao seu amor. Isso não é realidade, não faz nenhum sentido. Os atributos estão numa inter-relação e não temos aí como dizer que um é superior ao outro. Esse Deus, que é um Deus infinito, e a pergunta é infinito em quê? Deus é infinito em todas as coisas. Deus não é infinitamente cruel, nem infinitamente perverso. Ele é infinito nos atributos que lhe são pertinentes. É muito importante definir isso, porque a Bíblia vai deixar claro que não existe em Deus nenhuma ideia de maldade, de injustiça, de qualquer coisa que esteja ligado ao mal. Aliás, a própria compreensão do que é mal, do que tem a ver com aquilo que a gente entende como mal, pecado ou qualquer coisa do tipo, é definido a partir da sua distância em relação a Deus. E, finalmente, devemos dizer que esse Deus é um Deus especialmente bondoso que se manifestou de maneira amorosa no plano da salvação. Esse Deus existe, conforme a revelação bíblica, numa realidade de 3 pessoas e um só ser, que teologicamente, historicamente, tem sido chamado de trindade ou triunidade divina. O que a gente tem? Nós temos a figura aí do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 deuses? Não, de jeito nenhum. São 3 manifestações ou modos de ser diferente de um Deus? Não. A trindade aparece como um mistério da fé. É um só Deus, mas são 3 pessoas distintas. A ideia é que a trindade, a triunidade divina, ontologicamente,
existe como um ser para nós muito misterioso, onde o Pai, o Filho e o Espírito se amam desde toda a eternidade, mas existe como um Deus só. É a base da unidade e diversidade que está presente no universo. E por isso nós temos uma ênfase na história bíblica, na Bíblia hebraica, onde o Pai aparece com destaque. Depois, na encarnação de Cristo Jesus, o destaque é do Filho. E depois nós temos, com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, o destaque para o Espírito Santo. Portanto, essa ação preponderante na história da salvação aparece aí nesse elemento que vemos na pessoa de Deus. Nós vamos estudar e entender um pouco mais sobre esse Deus quando falarmos especificamente a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa compreensão sobre teologia, doutrina e todas as coisas importantes ligadas à fé cristã nesse nosso aprendizado especial.